Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente está chegando para darmos continuidade ao nosso projeto pedagógico campeão, aquele que vai trazer a sua qualificação para este concurso. Tenha fé! E a gente vai continuando a nossa longa jornada com as nossas aulas de geohistória, as nossas aulas de realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás. Esta matéria tão interessante que apresenta as características principais do nosso querido estado de Goiás. E hoje, uma aula muito especial para você. A gente vai falar sobre os partidos políticos e a democracia, o fim do regime militar e a ordem política em Goiás. Ou seja, meus caros, nesta nossa aula de hoje, que será bastante produtiva, nós vamos fazer um comentário acerca das principais características do estado de Goiás, do ponto de vista político, ao longo do período que vai do encerramento do chamado regime militar brasileiro até os dias atuais. É neste contexto histórico que nós vamos abordar as principais características, os principais aspectos políticos do estado de Goiás. Então, vamos nessa, pessoal, vamos começar essa nossa aula. Afinal de contas, hoje temos muita coisa para falar e não podemos perder tempo. Afinal de contas, temos que lembrar que a prova está logo aí. Então, seja a mudança que você deseja ver no mundo. Então, a mudança é mudança de atitude, é ter foco, força e fé, é estudar com antecedência, planejamento e foco para ter um grande desempenho. Não adianta que não vai cair do céu. A gente tem que buscar a realização dos nossos objetivos. Para que a gente possa alcançar nossas metas, precisamos nos empenharmos verdadeiramente. Combinado? Vamos então começar a nossa aula falando sobre o fim do regime militar. Afinal de contas, nós já falamos agora no início de nossa aula que nós vamos abordar os aspectos políticos do estado de Goiás, do período que vai do final do regime militar até a consolidação da democracia, com a promulgação da Constituição há 30 anos, chegando até tempos mais recentes. Então, a gente vai analisar criteriosamente os últimos 40 anos da história política de Goiás. Mas para a gente começar a entender a história política de Goiás, é muito importante que a gente faça essa análise nacional. Nós precisamos entender o contexto histórico nacional. O contexto histórico brasileiro era marcado pelo finzinho do período militar. É o fim do regime militar brasileiro, correspondendo às presidências dos dois últimos generais que ocuparam o cargo no Brasil, o general Ernesto Geisel e o general João Batista Figueiredo, os dois últimos presidentes generais do Brasil. Vão assinalar um período que vai já acenar para uma redemocratização. É uma fase que vai iniciar a chamada abertura, ou o projeto de abertura que nós tivemos no Brasil. A abertura que aconteceu de modo lento, gradual e seguro. É o chamado Projeto Golbery-Geisel. O projeto de abertura política no Brasil ao longo da década de 70 até meados da década de 80 foi conduzido pela burocracia do governo militar, que vai estabelecer uma transição sem traumas,
Ou seja, o poder vai gradativamente sair das mãos dos militares para retornar às mãos dos civis. Mas os militares fazem questão de comandar este processo de redemocratização no Brasil, para ter uma redemocratização sem ressentimentos ou sem punições aos excessos que foram cometidos também. Este é o projeto de abertura que nós tivemos, iniciado no governo do presidente Geisel e consolidado no governo do presidente Figueiredo. Projeto de abertura lento, gradual e seguro. Em 1978, ainda durante o governo do presidente Geisel, tivemos a extinção do AI-5. O AI-5, que, como você bem sabe, foi o maior instrumento de arbitrariedade do regime militar. O AI-5, que foi implantado lá em dezembro de 1968 e, entre outras coisas, cancelava o direito de habeas corpus para crimes políticos, foi finalmente extinto em 1978. No ano seguinte, já no governo do presidente Figueiredo, nós temos novas medidas que são aprovadas. Uma delas é a Lei de Anistia, aprovada em agosto de 1979. A Lei de Anistia que autorizava o retorno dos exilados políticos ao Brasil. Aqueles que haviam deixado o Brasil por questões políticas, por questões de perseguição, tais como Fernando Henrique Cardoso, Leonel Brizola, Miguel Arraes, Chico Buarque de Holanda, Sérgio Buarque de Holanda e outros tantos. Vale dizer que houve uma grande mobilização de vários setores da sociedade brasileira que encamparam a ideia de consolidar uma anistia ampla, geral e irrestrita. Perceba que já naquela época, 1978, 1979, já havia em setores da sociedade brasileira um certo desejo de se passar o Brasil a limpo, de passar o Brasil a limpo, de promover vamos dizer assim, de começar a colocar os pingos nos is, de melhorar aquela situação de transição para a democracia, que foi o que nós tivemos posteriormente. Então, partes da sociedade, intelectuais, políticos progressistas, setores liberais da Igreja Católica, sindicatos, lutavam por uma anistia que fosse ampla, geral e irrestrita. Infelizmente, isso acabou não se consolidando, porque lembra que a gente falou que o projeto de abertura lento, gradual e seguro foi conduzido pelo establishment militar? Pois é, pessoal, a abertura acabou deixando de fora aqueles que foram acusados dos crimes de tortura nos porões da ditadura militar. Então, a anistia que foi aprovada em 1979 foi apenas uma anistia parcial. Tivemos, então, a libertação dos presos políticos e o retorno daqueles que haviam exilado o Brasil. Uma outra medida importante, também aprovada durante o governo do presidente Figueiredo, foi a aprovação da lei que restabeleceu o pluripartidarismo no Brasil. Veja, durante boa parte do regime militar, só existiram 2 partidos políticos. O AI-2, o Ato Institucional número 2, determinou a extinção dos partidos políticos que existiam até aquele momento e determinou que, a partir de então, somente 2 partidos políticos seriam tolerados.
o partido de sustentação ao regime militar, chamado Arena, sigla que significa Aliança Renovadora Nacional, e o partido da oposição, mas presta bem atenção, a oposição consentida, que seria o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Durante boa parte do regime, 2 partidos apenas, por isso, bipartidarismo. Os favoráveis ao regime militar, a Arena, e os opositores aos militares, o MDB. Em 1979, até como uma medida que visava enfraquecer as oposições, naquele momento em que o regime militar já apresentava visíveis sinais de desgaste e que a oposição se fortalecia a olhos vistos, conseguindo resultados significativos nas eleições legislativas, o presidente Figueiredo promove, então, o pluripartidarismo que visava enfraquecer a oposição, na medida em que surgiram vários partidos políticos no Brasil naquele contexto. Retornaram o PTB, o PCB, surgiram novos partidos como o PP, o Partido dos Trabalhadores, que foi criado em 1980, o MDB virou PMDB, surgiu o PDT, fundado por Leonel Brizola, e muitos outros partidos. Este é o pluripartidarismo que retorna ao Brasil em 1978, já acenando naquele processo de gradual abertura política no Brasil. 3 anos depois, são realizadas eleições diretas para governadores dos estados brasileiros. Pessoal, essa medida é importante porque em 1965, portanto, 1 ano após o golpe que implantou o regime militar no Brasil, foram realizadas as últimas eleições para governador até então. Ou seja, passou-se quase 20 anos para que o eleitorado brasileiro pudesse novamente escolher governador de estado. Durante boa parte do regime, o governador era eleito pela Assembleia, era indicado pela Assembleia Legislativa dos estados, ou seja, era eleito pela via indireta. Em 82, isso muda. Temos eleições diretas para governadores dos estados brasileiros, que foram realizadas no dia 15 de novembro, com maciça participação popular. E na maioria dos estados brasileiros, tivemos a vitória de candidatos da oposição ao regime militar, mostrando que já naquela época o regime militar já não contava com o apoio da maioria da população, muito pelo contrário, a contestação em relação ao regime era cada vez mais evidente. Por isso que nós tivemos vitórias emblemáticas de candidatos oposicionistas, tais como em Minas Gerais, com a vitória de Tancredo Neves, em São Paulo, com a vitória de Franco Montoro, Franco Montoro em São Paulo, Tancredo Neves em Minas Gerais. Tivemos também a vitória de Miguel Arraes, lá em Pernambuco. A vitória emblemática de Leonel Brizola, pelo PDT no Rio de Janeiro, eleito governador daquele estado. A vitória de Iris Rezende, um líder político importante, um opositor veemente do regime militar, é eleito governador de Goiás. Então, o pleito realizado no ano de 1982 assinala vitória das oposições na maioria absoluta dos estados brasileiros. Ainda na década de 80, um outro episódio político é muito importante. E é importante para o Brasil inteiro. O território nacional mobilizou-se na campanha que ficou conhecida como Direta Já.
e praticamente uniu o Brasil entre os anos de 1983 e 1984. As diretas já surgiram a partir de uma emenda apresentada no Congresso Nacional pelo deputado federal do PMDB de Mato Grosso, Dante de Oliveira. Esse projeto ficou conhecido como Emenda Dante de Oliveira. O que é que essa emenda Dante de Oliveira estabelecia, professor? Esse aqui era um deputado federal do PMDB do estado de Mato Grosso. A emenda Dante de Oliveira pedia a realização de eleições diretas para presidente da República, que o processo de redemocratização do Brasil fosse consolidado pela via direta, que o povo brasileiro, que o eleitorado do nosso país tivesse... E aí, meus amigos, tudo bem? Professor Cleber Pinho. E aí, gostaram da aula? Realmente um professor diferenciado. Somente aqui no LAC Concurso você terá professores assim, diferenciados, focados na sua aprovação. Já faça o convite. Venha participar da nossa turma específica para a PM Goiás. Pré-edital. A banca já foi selecionada, é a OCP. O curso está saindo apenas o valor de 10 vezes de R$30. Um investimento baixo para um sucesso gigantesco, que é a sua aprovação. Então, não fique aí perdendo tempo. Venha para o LAC, venha ser aprovado. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Clique LAC.